Deus Pai de misericórdia, amado Mestre Jesus, estamos aqui novamente reunidos para mais uma noite de estudos do Caravana de Conselheiro. Pedimos e agradecemos pela saúde de nossos irmãos enfermos e também pedimos uma atenção especial para nossa irmã Tatiana Marta, que fará o estudo de hoje. Imensamente fortificados pelas suas presenças em nossa vida, dizemos graças a Deus. Olá, irmãos. Hoje nós vamos estudar juntos o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 24. Não coloques a candeia sob o alqueire. Candeia sob o alqueire, porque Jesus fala por parábolas. Item 5. Se, pois, em sua previdente sabedoria, a providência não revela as verdades, senão gradualmente. As revela sempre à medida que a humanidade está madura para recebê-las. Ela as mantém em reserva e não sob o alqueire. Mas os homens que estão na posse delas as ocultam-as a maior parte do tempo ao vulgo, com a intenção de dominá-lo. São eles que colocam verdadeiramente a luz sob o alqueire. Foi assim que todas as religiões tiveram seus mistérios, cujo exame interditaram. Mas ao passo que essas religiões permaneciam atrasadas, a ciência, a inteligência caminharam e rasgaram o véu misterioso. O vulgo, tornado adulto, quis penetrar fundo das coisas e, então, rejeitou de sua fé o que era contrário à observação. Não pode aí haver mistérios absolutos. E Jesus está com a verdade quando diz que não há nada de secreto que não deva ser conhecido. Tudo o que está oculto será revelado um dia, e que o homem não pode ainda compreender na terra, será sucessivamente revelado nos mundos avançados quando estiver purificado. Neste mundo, ele ainda está no nevoeiro. A candeia. O que é a candeia? A candeia é a luz, é a lamparina, é a vela acesa, né? Só que Jesus quis dizer isso no sentido figurado, né? Ele quis dizer da nossa luz interna, da nossa luz mais profunda, né? É a luz que nos esclarece, que nos evolui. E nós vamos evoluindo conforme a nossa vontade. É claro, cada um ao seu tempo, cada qual com seu grau de evolução. A candeia pode ser representada por cada um de nós, né? Demonstrando a nossa evolução, a nossa vontade em evoluir, que se estende sobre o amor e a caridade. Por que sobre o amor e a caridade, né? Porque conforme vamos evoluindo, conforme vamos descobrindo as verdades que Jesus nos queria revelar, a doutrina espírita, nós percebemos que a nossa evolução depende do amor ao próximo, depende da nossa atitude perante a caridade, né? Que a caridade não é só financeira, a caridade envolve amor, envolve atenção, dedicação. Então nós estamos em busca da nossa evolução, da nossa luz. Estamos em busca da luz divina, luz que conforta, que ampara, que esclarece. Mas não devemos esquecer que somos a lâmpada e a sua claridade é a nossa responsabilidade. O Espiritismo, ele é a luz e nós somos a candeia.
iluminando a nossa estrada no bem, no amor, na compaixão, na caridade com o próximo, estamos caminhando para a evolução. Evolução que devemos ter como exemplo o nosso modelo e guia, o nosso Cristo planetário, Jesus. Principalmente neste exato momento em que o nosso planeta atravessa essa pandemia, essa situação muito difícil, muito delicada para todos nós. E isso quer dizer o quê? Nós estamos sendo chamados para uma reflexão. Estamos sendo chamados para pensarmos se nossas atitudes estão corretas. O Cristo pede uma reflexão, pede uma reforma íntima e compulsória. Então nós temos sempre que tudo que fizermos pensar, isso é bom? Isso é bom para mim? É bom para o meu próximo? Né? O pensamento é onde tudo começa, movido pela nossa vontade e realizado pela nossa ação, pela nossa atitude. Nós temos que ter atitude para fazer o bem, atitude para com a caridade, com o próximo, né? Isso é muito importante. A nossa luz chegar ao nosso irmão através da caridade. E nós estamos falando de evolução, né? Então, tem um poema de Maria Dolores que eu gosto muito, que está no livro A Vida Conta, psicografado pelo nosso Chico, que o nome do poema é Esquema de Luz. E eu vou ler para vocês. Não chores, trabalha sempre. Não condenes, abençoa. Não te revoltes, perdoa. Cultiva o amor fraternal. Não te detenhas, prossegue. Nada reclames, confia. Busca celeste alegria, doando o bem pelo mal. Não te lastime, espera. Não combatas, colabora. Serve e serve, hora por hora, no ideal que te conduz. E encontraremos mais cedo no amor unido à verdade, a luz da felicidade em nosso esquema de luz. Que cada um de nós possamos ter o nosso esquema de luz. Que possamos ser a candeia, mas a candeia que está no alto, a candeia que ilumina, a candeia que ajuda. E por que Jesus falava por parábolas? Jesus falava por parábolas para poder explicar verdades complexas de uma forma simples. Ele usava parábolas para responder às perguntas e tirar dúvidas. Usar parábolas era um método de ensino muito comum no tempo de Jesus. A simbologia presente nas parábolas auxiliava e guarda a reprodução do ensino, permitindo que Jesus transmitisse as mensagens, as suas verdades, que se ele transmitisse de outras maneiras, dificilmente seriam aceitas pelo povo da época. Na Bíblia, em Mateus capítulo 13, item 10 ao 13, e eu vou ler para vocês, e acercando-lhe dele, os discípulos disseram-lhe: por que lhes falas por parábolas? Jesus estava pregando e os discípulos perguntaram a Jesus o motivo dele usar parábolas. E ele respondeu assim:
Ele respondendo disse-lhes: porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles lhes dão o que é dado. Porque aquele que tem se dará e terá em abundância, mas aquele que não tem, até aquilo que tem será tirado. Por isso lhes falo por parábolas, porque eles vendo não veem, ouvindo não ouvem e nem compreendem. Então a necessidade de Jesus falar por parábolas era uma questão mesmo de aceitação, né? Aceitação da época, aceitação do povo da época, né? Será que todas as pessoas tinham condições de entender as mensagens de Jesus Cristo que ele queria nos ensinar? Provavelmente não. Eu acho que até hoje nós temos algumas dificuldades de entender. Até mesmo porque o processo de aprendizado, ele é gradual, né? É aos poucos, né? Nós temos que ter amadurecimento para poder compreender as mensagens que o Cristo queria nos ensinar. É uma questão de condição, a gente tem que ter condição para poder aprender. E essa condição para entender, né? Porque, um exemplo simples, uma criança de 4 anos de idade, a gente pode dar um exercício de matemática complexo, usar raiz quadrada, equações. Será que essa criança teria condições de resolver isso? Não teria, porque uma criança de 4 anos não sabe nem ler. Então, o processo de educação é gradual. Conforme a criança vai crescendo, a gente vai aumentando o grau de dificuldade. E assim é Jesus com a gente. Nós vamos amadurecendo e vamos tendo condições de entender o que Jesus queria nos ensinar. Né? E a questão das parábolas, né? Imaginem Jesus falando para um contemporâneo seu que iria existir computador, televisão. Será que esse contemporâneo de Jesus teria condições de assimilar isso? Aceitar isso? Ou ele ficaria, a princípio, muito chocado com essa informação e provavelmente não aceitaria essa informação, né? Então é por isso o uso das parábolas. Quando a humanidade vai se mostrando amadurecida, aí sim é mais fácil aceitar as verdades reveladas por Jesus. E até hoje, né, na nossa atualidade, será que entendemos todas as verdades de Cristo? Será? Apesar de todo o avanço tecnológico, da ciência, da física quântica? Ainda não, né? Porque cada um de nós está num momento evolutivo, cada um com seu grau de evolução. Mesmo pertencemos ao mesmo grupo religioso, ao mesmo grupo familiar, mas cada um está no seu patamar evolutivo. Não estamos todos nivelados, né? Estamos a caminho da evolução, a caminho da verdade de Cristo, né? As próprias religiões, ao longo do tempo, têm tido seus mistérios, cujo exame proíbem isso, né? Esses mistérios eram guardados apenas como forma de controle, forma de domínio. Essas religiões foram ficando para trás, né? Por conta da ciência e da inteligência, que avançaram e romperam o véu misterioso. O que está oculto um dia será descoberto. Tudo de forma gradual. Não se pode existir mistérios absolutos, principalmente nas religiões. Então, meus irmãos, nós não viemos ao mundo apenas com um olhar físico. Nós temos uma visão íntima de cada um de nós, né? O que enxergamos fora, segundo a luz,
que já acende por dentro, né? Jesus nos disse, né, que no Sermão do Monte, no capítulo 6 de Mateus, os teus olhos são a candeia da tua alma. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luz. O que Jesus quis dizer com isso? A maneira pela qual você olha a vida denota a luz, ou não. A luz que acendeu dentro de você. Então, eu faço voto que todos nós estejamos no caminho da evolução, no caminho do amor verdadeiro, no caminho da caridade e da paz. Vamos encerrar com uma prece. Deus, Pai de misericórdia, de bondade e generosidade, estamos aqui, Senhor. Estamos aqui em Teu nome, pedindo, Senhor, a proteção do nosso planeta Terra, a proteção para todas as crianças do nosso planeta, a proteção para todos os idosos e para todos os irmãos da Casa de Caravana. Senhor, tem misericórdia de nós. Tem compaixão desses filhos que tanto te pedem cura física e cura espiritual. Olhai, Senhor, por nós todos. Olhai pelos irmãos mais necessitados que se encontram em situação de rua, sem abrigo, mas nós sabemos que a teus olhos nenhum irmão está desamparado, porque todos nós estamos amparados por Ti. Obrigada, espiritualidade amiga, que caminha junto com a gente para a evolução do Cristo planetário. Obrigado, Jesus de Nazaré e Maria Santíssima. Muito obrigada.